Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Aos nossos amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook, sejam todos bem-vindos também. Alguns avisinhos, só aproximadamente uns 30 avisos, a gente chega até às 9 horas, dá tempo da gente passar tudo, né? Nós temos toda terça-feira o estudo online, a partir das 19h30. Nós estamos estudando o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Para participar, por favor, entrar em contato com a Andréia ou com a Tânia, passar o número do celular que ela passa o link de acesso toda terça-feira. Toda quinta-feira nós estamos fazendo um estudo presencial aqui na casa, às 19h30. Nós estamos estudando o livro O Céu e o Inferno. Todos os sábados, a partir das 9 horas até as 10h30, nós temos a evangelização infantil, juvenil e a evangelização dos adultos. Quem quiser participar, é só vir no sábado às 9h30, que será bem acolhido, e um forte abraço. Hoje, a partir das 21 horas, nós vamos fazer uma assembleia no centro. Entre outras coisas, vai ser a eleição da posse da nova diretoria do biênio 2023 a 2024. Todos associados em dia com a sua mensalidade podem votar. E o associado que quiserem participar da diretoria tem que participar da associação e participar há mais de um ano. No dia 22 de outubro, marquem essa data, hein, meus amigos? Vai ser um sábado, nós vamos fazer o seminário. Vai ser o 8º AMO. É a conjunção das casas espíritas. Amigo da Luz, de Analândia, Missionário da Luz, aqui de Pirassununga, e a Casa Obreiros do Bem, também de Pirassununga. Isso vai ser feito a partir das 14 horas às 18 horas. O tema será o sentido da vida. O nosso palestrante é o Edson Assunção, da cidade de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Coloca na agendinha lá para vocês participarem. Né, Tó? Estamos aí juntos, né? Hoje nós temos um convidado especial, nosso amigo e companheiro de doutrina, José Carlos Antonioli, nosso famoso Tó. E vem com a palestra Em ti próprio. Em ti próprio. Vamos prestar bastante atenção para a gente levar para a nossa vida, né? Então, para nós nos harmonizarmos, vamos cerrar nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, nosso irmão e mestre, por estarmos aqui hoje, por estarmos ouvindo um pouquinho mais de suas palavras, para que a gente possa aprender um pouquinho mais e termos o prazer de levar aos nossos irmãos que estão ao nosso lado toda a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meu amigo, qualquer doença. Muito bom. Essa água que está aqui é cedo. Vamos derrubar, né? Uma boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos. É sempre uma alegria muito grande estar aqui. Agradecer a casa que sempre confia em nós e nos dá a oportunidade de exercitarmos um pouco mais aquilo que nós mesmos devemos aprender antes de passar para os outros, né? E que a paz de Jesus esteja com todos. Em ti próprio. Interessante falar do amo, né? Porque a gente vai ver
como foi escolhida essa palestra. Essa palestra está sendo feita por uma pessoa do Amigos da Luz, no Missionários da Luz, retirada de uma postagem do Obreiros do Bem. Né? Que o nosso amigo Aldo Campos sempre coloca uma mensagem pertinente do dia. E quando eu a li, eu falei, opa, dá para a gente refletir a respeito. Então o convite da noite é que nós reflitamos juntos. É curta, são 8, 10 frases que Emmanuel nos chama a atenção. E a gente vai tentar refletir, que para mim eu refleti muito a respeito. E a cada vez que a gente ouve uma palestra, sempre alguma coisa nos marca, né? E são essas marcas que fazem em nós é que nos alerta para aquilo que devemos modificar em nós. Muito bem. A mensagem chama Em Ti Próprio. E ele começa a mensagem dizendo assim: não ouvides que a civilização começa no esforço educativo de cada um. A civilização começa no esforço educativo de cada um. E para melhor entendermos civilização e esforço educativo, eu vou recorrer ao Livro dos Espíritos na questão 793, quando Kardec pergunta aos Espíritos: por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Não se assustem, tá? Para quem que se acha assim civilizado, sabe? Os Espíritos são muito sutis quando respondem, tá? Porque a gente se acha, né? E a resposta dos Espíritos é essa: vós a reconhecereis no desenvolvimento moral. Acreditais estar bem avançados, porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, e estáis melhor alojados e melhor vestidos que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e puderes viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, não sois senão povos esclarecidos, não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização. E nós falamos de selvagens com a boca cheia, né? Como se estivéssemos muito distantes de tudo isso. E Emmanuel vem aqui nesse trechinho, né? E Kardec no Livro dos Espíritos, colocar-nos no devido lugar em que estamos ainda. Tá? Apenas para refletir. Quando a gente se achar melhor, né? Ou igual, né? Aos outros. E por que ele fala de esforço educativo? Na questão 792, do mesmo Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? A resposta: porque os homens não estão ainda prontos, nem dispostos a obter esse bem. Eu me lembro dessas campanhas em que a Igreja Católica faz no período da Quaresma, né? A campanha da fraternidade, em que houve uma que eu fiquei assim emocionadíssimo, e até hoje me marca, isso faz bom tempo, que era bem-aventurados os homens que têm boa vontade. Nós não temos nem vontade quanto mais boa, né? Então ele fala aqui que os homens ainda não atingem essa civilização completa porque não estão dispostos a realizar e obter esse bem. Como diz Kardec lá no Livro dos Espíritos, né? Bastaria uma pequena vontade e nós viveríamos a felicidade desde esse mundo. Apenas para refletir, tá? Não vão se assustando, não, que o começo é assim, mas a gente termina suave, tá?
A outra frase de Emmanuel é assim, ó: não podes, em verdade, fazer calar a maledicência, a derramar-se em chuva de lodo, mas podes silenciar a maldade em ti mesmo, abstendo-se de contribuir na extensão da crueldade. Eu sempre me lembro do Nilo, que nas palestras dele ele pergunta, né? Famosa pergunta, né? Qual é a melhor coisa para se combater o mal? Alguém sabe? Ninguém sabe. O Nilo sabe. Sim, fazer o bem. Mas a coisa que a gente pode mais para combater o mal é não propagá-lo. Quando a gente vê hoje o mundo como está, aqueles que frequentam redes sociais, né? O quanto de notícias ruins chegam até nós, o quanto de maldade, quantos discursos de ódio, né? Chegam até nós, e nós aceitamos ou não isso, porque nós é que selecionamos aquilo que quer chegar até nós. A rede social, ela é importante. A comunicação é importante, mas saber selecionar aquilo que te serve daquilo que não te serve, cabe a cada um de nós. Para que eu vou levar para frente um comentário desastroso? Há uma frase, nessas frases que tem de mensagens, que Emmanuel também fala, né? Bombeiros de Deus. Aí ele fala assim, que toda vez que alguma maldade chegar ao nosso conhecimento, que sejamos nós, os bombeiros de Deus, a apagar aquela chama que pode se propagar. Maldade, maledicência, discursos de ódio. Então tudo isso cabe a nós. O melhor meio de combater o mal é não propagá-lo. A partir daí a gente começa a fazer o bem. Tá? Porque aqui, ó, a gente não quer colocar a máscara da bondade, mas aprender a retirar a máscara da maldade. Quando Jesus fala amar ao próximo como a si mesmo, até os inimigos, é muito difícil para nós entendermos até os inimigos, porque no estágio que nós estamos, né, e o Kardec nos colocou nesse estágio da civilização em que nós estamos, né, temos uma pálida noção do que é o amor. Nós estamos desaprendendo a odiar ainda. Porque quando eu desaprender a odiar, aí eu vou compreender o que é amar ao próximo. Não se assustem, tá? Porque às vezes a gente é bonzinho, mas pisa no nosso calo, né? Eu sou bonzinho com aqueles que estão perto de mim, mas ai daquele que discorda da minha opinião, né? E a gente vê isso no mundo hoje. Então, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente seleciona para a gente. Tudo posso, mas nem tudo que eu posso me convém. Paulo sempre nos lembrou a respeito disso. Tá? Outra. Não te será possível vencer a sós a dominação da ignorância. Contudo, aqui e ali podes prestar uma informação valiosa e útil aos que desejam realmente aprender. Muitas vezes a gente tem uma boa vontade de ajudar as pessoas, esquecendo-se de que a primeira pergunta que nós teríamos que fazer a elas é: você quer ajuda? Eu sempre conto uma historinha de que vizinho de casa mora minha cunhada com o marido cadeirante, e tinha um laguinho lá, tá, que enchia de água, e ele estava preocupado porque ia criar dengue. E ele falava para todo mundo, né? Limpa esse laguinho, põe um pouquinho de cloro, né? Para limpar esse laguinho. E eu imediatamente fui lá, peguei um pouquinho de cloro e joguei no laguinho. E minha cunhada veio e falou assim: você lembrou dos peixinhos que estavam aí dentro? Começou a boiar um monte de peixinho. Mas eu não pedi para ela se ela queria ajuda. Então, às vezes, essa ajuda precipitada acaba se tornando um desastre.
né? Então, se a pessoa realmente deseja, você realmente quer ajuda, porque a gente atropela muitas vezes na boa intenção, esquecendo-se de que a pessoa, se ela não permitir, não adianta você ajudar. Tá? A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente acredita. Em que nossa crença está baseada. Outro dia eu li uma postagem dizendo assim: cuidado com os defeitos que você vai mudar, porque se você não se conhece, às vezes toda a sua crença está alicerçada nesse defeito. E o próprio edifício desmorona. A gente vai chegar na 919, não vai fugir dela não, tá? Eu vou tatuar aqui no braço 919 e falar: poxa, toda vez que você faz palestra, você cita 919? Sim. Eu acho que o princípio de tudo é você conhecer-se a si mesmo. Tá? Mas nós vamos chegar lá. Então é tomar cuidado com aquilo que você acredita, porque tudo aquilo que você acredita realmente existe e acontece, porque é uma criação mental. Eu me lembro de um livro de André Luiz em que ele fala que uma moça acreditava, né, pelas suas culpas e pelos seus remorsos que trazia dentro de si, que quando ela desencarnasse, ela iria para o inferno, encontraria o diabo, aquele ser todo de vermelho, com cascos nas patas, né, com chifre na cabeça, com aquele rabo pontiagudo que arrastava pelo chão e soltava fogo. E quando ela desencarnou, ela encontrou com o figurino completo, porque a crença dela era baseada nisso. Existia? Para ela existia. Então, cuidado com aquilo que você crê. Você tem que analisar. Por isso que Kardec nos coloca a fé raciocinada. Estávamos discutindo eu e o Nilo agora há pouco justamente isso. Quando a gente interpreta um texto, é sobre o nosso ponto de vista. E nosso ponto de vista está muito longe da verdade maior. Não é porque eu acredito nisso que ela é realmente uma verdade e para o outro é uma mentira. Saber analisar, saber ser crítico, ser analítico a ponto de usar a razão a respeito disso é muito importante. Aí eu vou falar para vocês assim: Espiritismo é uma crença? Espiritismo é conduta. Já ouviram falar alguém que é espírita não praticante? Tem outras facções religiosas que falam: eu sou tal não praticante. Não tem como ser espírita se não for praticante. Porque espírita é conduta. Muitas vezes, e é interessante, que a gente vem aqui a uma casa espírita, né, esperando os benefícios que ela nos concede, e concede muitos benefícios, porque tem muitos recursos que são usados dentro de uma casa espírita, né? E a gente sai daqui esperando o passe, olhando para o relógio, ver a que hora que termina a palestra, né, porque você quer tomar o passe, e vai embora. Esquecidos momentaneamente de que às vezes a palavra que você precisava, você nem prestou atenção. Eu me lembro de uma vez em que uma amiga nossa convidou uma amiga para ir até a casa espírita. Foi a primeira vez que ela foi à casa espírita com o marido, e coincidentemente era eu que estava fazendo a palestra. Porque às vezes a gente pede para o nosso anjo da guarda, né, nosso protetor, o nosso mentor, para que nos oriente, que Deus me ajude. Aí ele fala assim: vai na casa espírita, que você vai ouvir aquilo que você precisa. E essa moça, conforme eu fui fazendo a palestra, ela sentou lá no fundinho, né? A primeira vez que ela ia. E cada vez que eu falava uma coisa, o olhinho dela regalava um pouquinho mais, né? Até que no fim ela saiu com um olhão desse tamanho de lá. E ao sair da casa, ela falou assim para essa amiga: por que você foi contar a minha vida para ele? E não voltou mais.
Às vezes a ajuda que você precisa está na palavra que alguém que está aqui na frente vai falar para você. E é um recurso que a gente esquece facilmente. As reuniões mediúnicas, quantas mensagens vêm para nós, para a gente não continuar cometendo os mesmos erros, para que não caia no mesmo estado em que aqueles espíritos se encontram. Céu e inferno. Fantástico, meu livro preferido, né? O Céu e o Inferno fala muito disso. Então, os recursos que a Casa Espírita oferece vão muito mais além de um passo. O fato de vocês estarem aqui hoje, vocês escolheram estar aqui hoje, concentrados. Às vezes vocês nem percebem, mas é tudo aquilo que vocês precisam já está sendo ministrado nesse momento, independente do passe da água fluidificada. Porque os amigos maiores sabem que todo aquele que se movimenta em direção de se ajudar, já começam a receber os benefícios. Então é preciso você analisar naquilo que você crê. É preciso prestar atenção, como se diz, nos sinais que estão em torno de cada um de nós. Porque Deus ajuda o tempo todo. O problema é que a gente anda distraído muitas vezes. Ou não tem paciência de esperar o momento certo para ser atendido. Porque toda prece sincera encontra a resposta. Então, muito cuidado com aquilo que você crê. Porque o centro espírita é a escola. A oficina é o mundo. Você vem aqui aprender para colocar em prática lá fora aquilo que você necessita. Eu me lembro uma vez de um pastor, Kleber, que ele se chamava, que ele falava assim, um dia, eu sonho com um dia de chegar nessa igreja e encontrá-la vazia. Porque saberei que todos aqueles que vieram aqui aprender, colocaram em prática lá fora. Aí não teremos mais necessidade de igrejas, de templos, de centros. Né? Porque às vezes a gente acha que ser espírita é apenas uma hora da semana, vir aqui, voltar para casa e acabou. Aliás, todos os templos religiosos erguidos no mundo têm a função de escola, de orientar a todos aqueles que frequentam, porque Deus coloca esse recurso para nós, para podermos aprender como nos comportarmos lá fora. Então você é um espírita de 1 hora durante 1 hora numa semana. E não é assim. Como eu disse agora, espiritismo é prática, é conduta. Não tem como ser diferente disso. Tá? Tem gente arregalando o zoinho, não arregala não. Tá? Outra frase da mensagem de Emmanuel. Não conseguirás corrigir de maneira total a influência da penúria, mas, no entanto, podes estender as mãos e dividir com os necessitados o alimento de cada dia. Vamos recorrer de novo ao Livro dos Espíritos, na questão 811, onde Kardec pergunta aos espíritos: a igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez existiu? Resposta: não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Existem alguns matemáticos estudiosos que dizem que se pegassem toda a fortuna do mundo, que está na mão de alguns, e distribuísse igualmente para cada um da população terrena, ainda assim passaríamos necessidade. Então não é uma questão de posse, é na diversidade, é nas diferenças a que nós crescemos. Você já imaginou se o mundo fosse igual a você? Você se chocaria vendo quanto a gente é chato ainda. Aliás, eu falo sempre que eu sou tão chato que se eu morasse sozinho eu fugia de casa. Porque tem dia que nem eu me aguento. É verdade, sabe? Meu apelido é Lula Molusco, você imagina, né? Do Bob Esponja. Então é mais ou menos assim. É na diversidade, são as diferenças que nós aprendemos.
Cada um tendo um pouco mais, ajudando aquele que tem um pouco menos. Como todos nós somos ajudados em todos os momentos. Nós somos o meio daqueles que estão acima de nós e que já progrediram, e daqueles que estão abaixo de nós esperando estendermos as mãos. Tá? Eu me lembro de um filme que falava sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá, em que, num trecho, para quem não sabe, Madre Teresa vinha de uma família rica, tá? E quando ela foi à Índia, ela foi para dar aula particular de inglês para as famílias ricas. Mas ela não se conformava com isso, porque sendo uma freira, ela falava que ela achava que ela tinha um propósito maior que isso. E ela sempre perguntava para Deus, para Jesus, mostra para mim qual é o meu propósito. E na Índia é comum, né, o transporte de pessoas, né, por trens. É muito grande o continente, é distante, às vezes demora um dia uma viagem de trem. E também é muito grande a miséria que existe nesse país. E toda vez que um trem para, há uma aglomeração muito grande de pessoas, principalmente crianças, pedindo ajuda, pedindo alimento ou vendendo alguma coisa. E quando Madre Teresa desceu numa dessas estações e pôs o pé no degrau, aquela aglomeração de pessoas necessitadas estavam ao lado dela. E ela ouviu uma voz no seu ouvido dizendo: toda vez que você socorrer algum desses pequeninos, é a mim que você está socorrendo. A partir daí, começou a missão de Madre Teresa de Calcutá. Quando a gente fala de penúria, não é só penúria material. Quantas pessoas vivem na penúria espiritual? Quantas pessoas vivem na penúria emocional? Então, é uma questão de interpretação, olhos de ver. Às vezes a gente acha difícil servir Jesus, e é somente através do próximo que a gente consegue chegar até Ele. Não tem outro caminho. Sabe aquelas pessoas que ficam muitas vezes no semáforo vendendo alguma coisa? Aquelas pessoas que passam na rua, que cruzam com nós pedindo ajuda? Muitas vezes nós fazemos-nos de cegos, né? São pessoas invisíveis. Quer chegar para Jesus? Um bom dia. Você não precisa ter uma moeda. Deseje um bom dia. Toda vez que você fizer alguma coisa em favor desses pequeninos, e não é só de tamanho, não. É a mim que você está fazendo. Outra frase da mensagem. Não podes efetivamente curar todos os enfermos da estrada, mas é possível auxiliar o companheiro doente com a gota do remédio ou com a palavra amiga. Aí nós vamos parafrasear Emmanuel, né? Quem é tão pobre que não pode dar um sorriso? Como eu falei que às vezes alguns trechos de palestras nos marcam, eu vou repetir aqui, não com tanta propriedade, uma historinha que eu escutei do Orson, que esteve aqui há pouco tempo atrás, e que fez um grande significado em minha vida. Sabe aquela hora que você fala, eu estou pronto para receber a mensagem, chega? Né? Porque as mensagens são captadas por nós quando estamos prontos para recebê-la. E essa caiu assim como uma luva para mim. E ele, estando aqui, contou a história de Peixotinho. Né? Peixotinho, um grande médium de efeitos físicos, de materialização, nascido em 1905 no Ceará, morreu em 1966, né? Militar, né? E toda vez que ele, espírita,
E toda vez que ele era transferido para algum local, ele fundava uma casa espírita. Então, pelo Brasil inteiro existem casas espíritas fundadas por Peixotinho. Quando ele se aposentou, ele voltou para o Rio de Janeiro, e como na cidade dele havia uma casa que há muitos anos ele havia fundado, ele resolveu começar a atender as pessoas na casa dele. E como ele fazia isso? Como era um médium de materialização, ele deitava-se na cama, ficava totalmente inconsciente, cedia o ectoplasma necessário, né, ou fluido animalizado que os espíritos necessitavam para materializar-se. E esses espíritos vinham ali materializados como se fossem pessoas encarnadas. Tanto que ele conta uma história, né, que eu achei muito interessante, em que ele teve a oportunidade de entrevistar uma das filhas do Peixotinho, e ela contava que ela estava um dia numa aula de história, em que a professora falava de José do Patrocínio, né? Na aula de história, e a menina falou, ele esteve lá em casa semana passada. Como você ia explicar para uma criança, né? Que não era uma pessoa encarnada, mas era um espírito que estava ali materializado, trabalhando na ajuda de todos os necessitados. Quem eram os necessitados? Eram muitas vezes obsediados, eram muitas vezes pessoas que tinham doenças, eram muitas vezes pessoas que tinham fome. E ele conta que a esposa dele cozinhava para todos aqueles que vinham à casa, exatamente o tanto necessário para aquelas pessoas que vinham, como se os espíritos dissessem a ela, hoje vem tantas pessoas, cozinha para tantas pessoas. Teve 9 filhos, 8 mulheres e um homem, e todos trabalhavam juntos na obra que ele realizava naquela casa. Lembrando que esse casal, Peixotinho e sua esposa, vinham reencarnando juntos desde a época de Jesus, aonde eles recolhiam os primeiros cristãos que peregrinavam, dando-lhes assistência tanto de abrigo, como também de conforto moral e de alimentos. Imagina o amor que existia entre esse casal, né? E ele colocou uma frase na sala de jantar da casa dele, e que dizia mais ou menos assim: esta casa pertence a Jesus, hóspede invisível e ouvinte atento às nossas conversas. Todo mundo que chegava ali via aquela frase e silenciava. Tá? Coloquei lá no armário de casa. Porque a partir daquele dia nunca mais ousei reclamar. Se ele é um ouvinte atento das nossas palavras, imagina dos nossos pensamentos. Porque toda palavra nasce no nosso pensamento. Então o cuidado que eu passei a ter a respeito de pensamentos e palavras foi muito grande e muito redobrado, principalmente dentro de casa. E se você faz dentro de casa, consequentemente você consegue fazer fora de casa e em sociedade. Tudo nasce ali. Então me marcou muito isso. E, Orson, você mudou minha vida. Principalmente nesse sentido, né? Então é uma história muito bonita, mas muito significativa. Eu não estava presente, mas assisti online, né? Porque eu faço o meu evangelho às segundas-feiras com as palestras daqui. Hoje estou fazendo aqui meu evangelho no lar, tá? Lembrando sempre da importância que a gente fala do evangelho no lar, porque Cristo se torna um hóspede invisível e presente toda vez que nós abrimos as portas para Ele. Somos nós que abrimos as portas para eles, principalmente através do Evangelho no lar. Ele está lá esperando. É só isso. 15, 20 minutos, meia hora por semana. Reunir-se em torno de uma leitura saudável com as pessoas que moram dentro da casa. Não aquelas que residem só, não, tá? Tem pessoas que têm casas aí que as pessoas só dormem ali. Mas aquelas que convivem dentro de casa, faz a leitura de um trecho, qualquer livro instrutivo, o Evangelho,
E discutam isso, meia hora, 20 minutos. Encerra-se, começa-se com uma oração, encerra-se com uma oração. Vocês vão ver os benefícios que vão trazer para o seu lar. Porque vocês estão convidando Jesus para ser um hóspede, não um visitante. Tá? E Jesus precisa hoje ser na nossa vida um hóspede. Visitante, ele tem bastante. Outra frase da palestra, da mensagem. Ninguém por si só retificará esse ou aquele atormentado setor do mundo. Entretanto, ninguém está impedido de algo fazer no cultivo da fraternidade. Vou lembrar para vocês o que eu falei agora há pouco. Deus dá sempre. Se temos uma certeza que Deus nos dá sempre aquilo que precisamos e necessitamos. Agora eu convido vocês a refletir a respeito de o que nós estamos oferecendo em contrapartida. Eu falei que era para refletir hoje, tem bastante reflexão aqui. O que nós estamos fazendo para merecer essa doação de Deus? Será que estamos sendo úteis ao bem? Porque ao mal, se nós não fizermos nada, já estamos sendo úteis ao mal. Aliás, é uma frase que me assusta muito de Kardec que fala isso, né? Se você não praticar o bem, você já está fazendo o mal e você é responsável por isso. Tá? Então a pergunta é: o que eu estou oferecendo ao mundo pelos benefícios que Deus me concede? Você sabe por que a gente está encarnado aqui? A gente está encarnado aqui para a gente tentar sair daqui um pouquinho melhor do que quando a gente chegou e deixar um mundo melhor para aqueles que vêm. Se eu sei disso e eu vou ter que voltar, o que eu estou fazendo para melhorar para quando eu voltar? É a responsabilidade, é o dever que cada um tem de sair daqui um pouco melhor do que quando entrou e deixar um mundo melhor para aqueles que vão chegar. Porque eu sei que o próximo a chegar vai ser eu mesmo. Estou fazendo para os outros? Não, eu estou fazendo para mim mesmo, em ti próprio. É custo-benefício. Tá? Outra frase. Não te impressionem os espetáculos de perturbação e sofrimento ainda reinantes na terra, e nem te confies ao julgamento apressado dos outros. Faz o bem que puderes. A gente tem uma mania grande de julgar as pessoas, né? Aliás, a gente tem o direito de julgar, sim. O grande problema é que atrás do nosso julgamento vem a sentença, né? Nós sentenciamos, esquecendo que Jesus falava: assim como julgardes, também vós sereis julgados. Não existe dois pesos e duas medidas na balança da justiça de Deus. Assim como eu trato o próximo, eu também vou ser tratado da mesma maneira e da mesma forma. Tá? Lembrando que Jesus falou assim lá 2000 anos. A Cássia me chamou a atenção outro dia falando que foi uma das frases da última ceia, né? Eu vos dou a minha paz, no mundo terei tribulações. Então ele já está avisando há 2000 anos atrás. No mundo tereis tribulações. Você vai ver aqui, ó, os espetáculos de perturbação e sofrimento ainda reinantes na terra. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Como eu faço para modificar esse olhar? Quando as pessoas perguntam para cada um de vocês quem você é, o que vocês respondem? Ah, eu sou fulano de tal, tenho tantos anos, nasci em tal cidade, tenho como profissão isso, tenho isso ou aquilo. Vocês já pararam para pensar,
para responder assim: o que eu sou? Eu sou um espírito imortal, evoluindo, mas em aprendizado ainda. Porque na essência somos todos nós espíritos imortais em aprendizado, tentando evoluir. Porque se existe uma fatalidade, é a evolução e a felicidade suprema. Sou um espírito imortal em aprendizado tentando evoluir. Quando eu começo a pensar assim, eu começo a enxergar o outro também como um espírito imortal em evolução e aprendendo. Consequentemente, o olhar sobre o outro também muda. Porque tendo dificuldades, eu também vou compreender as dificuldades do outro. E quando eu compreendo a dificuldade do outro, eu paro de julgar. E quando eu paro de julgar, eu vou ter mais compaixão. E quando eu tenho mais compaixão, eu vou chegar na questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos: qual é o verdadeiro sentido da caridade apregoado por Jesus? E os Espíritos são incisivos: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Quando te perguntarem quem é você e você responder, você tiver consciência que você é um espírito imortal em aprendizado evoluindo, eu vou conseguir enxergar no outro também isso. Eu vou conseguir perdoar, porque eu não vou julgar e nem condenar. Eu vou me perdoar. Eu vou ser indulgente porque compreendo a dificuldade do outro, porque também passo pelas mesmas dificuldades, e vou ser benevolente. Porque lembrem-se que quando chamaram Jesus de bom, vamos falar da civilização. Quando chamaram Jesus de bom, ele falou: não, bom é meu Pai que está no céu. Então ele sabia se colocar exatamente aonde ele deveria estar. Somos iguaizinhos, né? Iguaizinhos. Mais uma frase. Lembremos-nos de que o homem e a multidão recolhem indefectivelmente aquilo que semeiam. No meio espírita, principalmente, a gente ouve falar muito de karma, né? As religiões orientais, espiritualistas, falam muito sobre karma, né? E espírita fala de karma com um peso enorme, né? Ah, é o meu karma. Ah, eu tenho que passar por isso. Ah, é o meu karma. Alguém sabe o que é karma? Karma, do sânscrito, quer dizer lei de ação e reação. Ou seja, tudo aquilo que eu estou recolhendo hoje foi aquilo que eu semeei ontem. Aliás, os espíritos superiores, os mais elevados, os querubins, Jesus estão tendo também o seu karma. Porque eles estão recolhendo em abundância aquilo que plantam, aquilo que semeiam. É por isso que fala-se na ciência que o universo continua em expansão. Porque ele está recebendo a reação da ação que ele provoca, como Deus continua criando até hoje e não descansa. Ele está ainda em expansão. Karma nada mais é do que isso. Então, gente, karma. Não precisa ficar desesperado. Se você quer reações melhores na sua vida, procure fazer ações melhores hoje. Não se lamentando das que você fez ontem. Porque ontem você pode não mudar mais, você não pode mudar mais. Mas começar um futuro melhor a partir de hoje, todos nós temos capacidade de fazer. Tá? Outra frase. Recordemos, porém, que em nós mesmos, uma nova humanidade, uma nova era, indubitavelmente podem começar.
sempre em nós mesmos. Nós estamos passando mais uma vez, que todo mundo vem aqui e fala, né? A regeneração do planeta, a transformação do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Não se iludam de que o planeta vai se regenerar para que todos nós o habitemos. O planeta só vai se regenerar quando cada um de nós estiver regenerado. Porque essa regeneração que começa em nós, em ti próprio, é que vai modificar toda a atmosfera do planeta para ele ser chamado de um planeta de regeneração. Sempre começa em nós. Sempre começa em nós. Então, esse convite, um novo olhar sobre o mundo, é o convite que o Evangelho faz para todos nós e sempre fez em todos os momentos. Mudança de comportamento, modificação de atitudes, olhar sobre um novo prisma, aquilo que a gente resiste ainda em enxergar. Tem uma frase de um que eu gosto muito que fala assim: o que resiste se submetes, o que aceita se transforma. É só mudar a perspectiva. A sua, não exigindo que o outro mude a dele. Porque cada um coloca a lente daquilo que acredita. E uma é diferente da outra. Tá? Mais uma frase. Cogitemos de nossa própria melhoria para que a vida melhore. Aí a gente vem ao centro e vai falar daquela bendita reforma íntima. O que é essa reforma íntima? Né? E eu sempre conto uma historinha de que um espírita, curioso, não sabendo o que fazer dessa reforma íntima, perguntou para seu anjo da guarda: o que eu faço com essa reforma íntima? O que é essa reforma íntima? E o seu anjo da guarda falou assim: comece praticando o bem. Daqui a 2 anos a gente volta a se encontrar. E ele começou a praticar o bem. Ansioso por esse encontro, depois de 2 anos, no dia aprazado, estava lá o seu anjo da guarda, e ele perguntou ansioso: e aí, o que eu faço agora? Continue fazendo o bem. É reformar aquilo que é inconveniente em nós, para que possamos chegar à perfeição. Começa com pequenos atos de gentilezas do dia a dia. Pequenos atos, tá? Questão 919 do Livro dos Espíritos: conhece-te a ti mesmo. Porque se eu não me conhecer, eu não sei o que ainda é inconveniente em mim e aquilo que é conveniente em mim. Eu só modifico aquilo que eu conheço e aquilo que eu reconheço. Tem muitas pessoas que querem mudar alguma coisa, mas elas não admitem que elas fazem isso ou fazem aquilo. Mas quando elas começam a admitir que ela não é tão boazinha, tão perfeitinha, tão legalzinha, aí sim começa o processo de reforma. Porque eu só mudo aquilo que eu reconheço. Por isso a importância do conhecer-se. Tá? Mais uma frase. Está acabando, tá? Reajustemo-nos para que a nossa paisagem social se reajuste. Às vezes a gente vê no mundo hoje uma sociedade com discursos de ódio totalmente desequilibrada, lembrando que a sociedade é apenas o reflexo dos nossos lares. O primeiro contato social que nós temos é o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Ali dentro, Deus nos concede todos os recursos para adquirirmos as virtudes necessárias para evoluirmos um pouco, para aprendermos um pouco. Eu me lembro de Roosevelt, uma vez esteve aqui e falou assim que se você for bem-sucedido em todos os setores da sociedade, do trabalho, e você falhar na sua convivência familiar, você me desculpe, mas você perdeu uma grande oportunidade de evoluir.
Aí eu vou lembrar, mais uma vez, de Madre Teresa de Calcutá. Você quer ver a paz no mundo? Vá para casa e ame a sua família. Simples assim. E ele termina a sua mensagem dizendo: e guardando em nós mesmos a vigilância construtiva na preservação da luz e do bem, estejamos convencidos de que o Senhor fará o resto em favor do mundo, porque toda vitória espiritual para a imortalidade é obra de amor e educação. Isso está no livro Viajor, pelas mãos de Chico Xavier. Mas o que acontece então? A maioria das vezes, as pessoas não querem Deus. Elas querem milagres. Decepcionarei vocês, não existem milagres. É o que a gente sempre fala aqui. Espiritismo é conduta. Espiritismo é prática. Toda casa religiosa, você vai para aprender como se comportar e se tornar melhor. Mas se você não colocar em prática lá fora, nenhum milagre vai acontecer na sua vida. Porque a natureza não dá saltos. Basta observar a natureza, que é primeiro preciso colocar a semente para que ela possa germinar, para que ela cresça, para que ela dê flores e dê frutos, para assim você ter o direito de poder colher esses frutos. Então não espere saltos na natureza. Se você não colocar o empenho, a vontade e a dedicação. Tá? Como Emmanuel nos lembra, vigilância construtiva e a obra de amor e educação. Ação. Deus dá sempre. O que nós estamos fazendo em retribuição a isso? Eu não sei onde começar. Comece orando. Andréia fez há poucos dias uma palestra aí falando a respeito da oração, da prece, da importância da prece. Lembrando que o Pai Nosso é o mais completo, né? Quando a gente presta atenção e não automaticamente. Saber a fundo o que significa o Pai Nosso, porque ali existe as 3 leis da prece, que é a adoração, a pedir e agradecer. Tá? Tem uma mensagem de Bezerra de Menezes, quando eu tomei conhecimento, a partir daquele momento, todas as vezes que eu vou me deitar, e não é porque eu sou bonzinho não, tá? Porque eu me lembro sempre de fazer uma oração de agradecimento durante o dia. E essa oração me chamou muita atenção, porque a gente sempre presta atenção naquilo que a gente pede e naquilo que acontece na nossa vida. E muitas vezes esquecemos daquilo que não acontece na nossa vida. E ela falava assim: Senhor, muito obrigado por todas as coisas boas que aconteceram hoje. E muito mais obrigado por todas as coisas ruins que deixaram de me acontecer graças à sua infinita misericórdia. Porque a gente não percebe quanta coisa ruim deixa de acontecer ao nosso lado, porque Deus está sempre conosco, nos protegendo. Aí entra a importância do Evangelho no lar. As pessoas falam assim: eu comecei a fazer Evangelho no lar, parece que minha vida virou de ponta cabeça. Claro, você mudou de vibração. As companhias não te querem no bem. Então, a princípio, parece que vai, né, piorar. Não, persiste que melhora. Aí você fala assim: mas não vejo efeito nenhum. Faz um mês, vou dar um teste para vocês. Faz um mês o Evangelho no lar. Na 5ª semana, deixa de fazer para vocês verem o que acontece dentro da casa de vocês. Lembrando sempre que o convite para Jesus entrar é nosso. Ele está ali esperando. Tá? Orando por quê? Porque a oração nos aproxima de Deus. Mas é na ação que Deus se aproxima de nós.
É mais uma das mensagens de Emmanuel, chama-se oração e ação. A oração nos aproxima de Deus, mas é na ação, na minha iniciativa, que Ele se aproxima de mim, Ele se aproxima de nós. Como todos nós vimos hoje, tudo começa e termina em nós. E isso reflete-se no universo inteiro. Tá? E eu vou terminar essa palestra, essa reflexão, não gosto de chamar de palestra, essa reflexão de todos nós, né, com um pequeno trecho da rogativa da prece de Cáritas, que ele fala assim: e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Senhor, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa santa imagem. Muito obrigado.